um posicionamento que o senhor teve com relação à CCB, a Congregação Cristã do Brasil, porque na hora que o senhor defendeu que a Maranata era uma seita e a congregação não, o senhor citou que na Maranata tem bibliomancia, tem um exclusivismo, a questão das roupas lá. Assim, só que na congregação também tem a bibliomancia, tem a questão da revelação lá, que tem que ser na hora, tem a questão do exclusivismo religioso, inclusive documentado isso em papel. Não seria uma seita também? Essas são as duas perguntas. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Vamos lá. Sobre a minha pronúncia sobre a Igreja Cristã Maranata, né? O tempo é muito curto. Eu vou pedir para vocês que vocês pesquisem lá dentro do site do CACP. Um abraço aí ao pastor João Flávio, que mantém o maior acervo de informações de pesquisas religiosas em língua portuguesa do Brasil, que é o site do CACP, chama cacp.app.br, cacp.app.br. Vai lá dentro, clica lá na lupa e coloca lá Igreja Cristã Maranata, né? Você vai ter alguns documentos, dentre eles uma lista dos dogmas que são exclusivos da Cristã Maranata. É verdade o que o Danilo falou, que alguns... Obrigado, Varão. Se você quiser colocar aí Igreja Cristã Maranata e tal, já vai aparecer. Jesus pode salvar, sim, lá dentro da Igreja Cristã Maranata. Não tem problema. Jesus salva onde ele quiser, meu irmão. Depois que ele salvou a mim, eu não duvido de mais nada. Entendeu? Então, a graça de Deus, a mensagem da graça é o seguinte: Deus está salvando qualquer um. Agora, a sistematização doutrinária da Igreja Cristã Maranata é complicada. Vamos tentar enumerar, estou olhando aqui no CACP. Utilização sistemática fundamental da bibliomancia. Ele falou assim, mas isso é igual na CCB. Não é. Não é. Embora os irmãos da CCB tenham o costume de abrir a Bíblia em qualquer parte e ler aquilo lá e falar que é uma palavra de Deus para eles, mas muito evangélico também de outras igrejas tem essa mania, que eu chamo de bibliomancia, dentro da Cristã Maranata é oficializado. Sem isso, a pessoa não se batiza nas águas. Então, se você falar assim, é a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa. Tá? A dogmatização da frase que transforma numa reza, que eu falei, que teve gente que não gostou, não é reza, o senhor falou, tal. Mas quando você repete, a Bíblia diz que as repetições são vãs, né? Então você tem que dizer, clamamos pelo poder do sangue de Jesus, não sei o que, tal. Toda atividade iniciada na Cristã Maranata, com a devida oração obrigatória, com essas frases, outras frases assim. Terceiro, o culto profético consiste no momento de busca das revelações, geralmente 5 membros ou mais, somente aqueles que são batizados na denominação ou que já passaram pelo tal do seminário de principiantes, realizado 30 minutos antes de cada culto, perdura por mais ou menos uns 10, 12, 15 minutos, assim, e essas revelações são dadas em caráter meio que também na bibliomancia lá, adivinhatório e tal, para saber quem serão as pessoas que estarão no culto, alguma coisa parecida. Que mais? 4, a imposição indireta. Os homens devem estar sempre com o rosto feito, sem barba, o bigode pode. Aí você fala, não, mas tem a Assembleia de Deus que é assim. Mas é que lá os membros só são considerados espirituais na revelação se obedecerem essas regras. Quinto, o batismo nas águas só é permitido se passar pelo teste da bibliomancia, que eles não vão chamar de bibliomancia, é o que eu estou falando aqui, né? Que é realizado pelo grupo de intercessão, composto por membros que passaram pelo seminário, ou pastores ungidos, não sei o que lá, e aí eles vão lá e abrem a Bíblia para saber se a pessoa vai se batizar ou não. Se cair num texto que ruim lá, não for bom, então ele não vai ser batizado. O batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa. Então, lá na CCB, quem é batizado com o Espírito Santo? É quem fala em línguas. Lá na Maranata, como é que funciona? Depois do seminário de principiantes, na última aula, esses alunos presentes são convidados a realizarem a consulta de novo, Bíblia, abrir a Bíblia lá, ou o clamor, faz o clamor e depois pergunta se eu fui batizado com o Espírito Santo ou não tem negócio de línguas, não tem nada disso. Aí o teor do versículo aberto ao Léo ali vai definir se ele é batizado com o Espírito Santo ou não. Se ele for, aí ele pode ir para o segundo seminário. Se ele não for, ele fica retido ali. O pessoal que é da Maranata que não gosta que eu fale essas coisas, se eu estiver falando alguma coisa que não é assim, por favor, me corrija, me manda aqui que eu me retrato, não tem problema nenhum, tá? Eu não quero ser aqui indelicado, nem dar uma informação imprecisa. Mas fora a espiritualização dos objetos, dos arranjos, do paletó e da gravata, falando, mas tem igreja que tem paletó e gravata, é verdade, mas lá é uma revelação de Deus, que o terno e a gravata, não sei o quê, procura lá que você vai saber, dá um Google aí nisso que eu tô falando, tudo que eu tô falando aqui, pesquisem, não vai pelo que eu tô falando não. Pesquisem o que eu estou falando. E o fundamentalismo de não permitir que as pessoas orem do jeito que elas querem. Né? Tem palavras que são proibidas. Você não pode falar muito obrigado, você não pode falar papai do céu, você não pode falar não sei o quê. Tem algumas palavras que você não pode falar. Entende? O exclusivismo dentro da Maranata é
também um capítulo à parte, porque o fundador da denominação foi, segundo eles, foi o próprio Cristo, mediante a revelação extraordinária a 6 pessoas que saíram da igreja presbiteriana e que receberam o batismo com o Espírito Santo agora na década de 60. Essa revelação tem a ver com estabelecer o corpo de Cristo a partir de agora com eles e tal. Tem uma ideia de nós somos a igreja fiel, a igreja verdadeira e tal, não sei o quê. Então, eu tô falando aqui meia dúzia de coisas. Lá dentro do site do CACP tem 23 dessas, tá? Dá uma lida lá e tenta se organizar por lá. E, de novo, se alguém está pensando que eu estou perseguindo, não é essa a ideia. Né? Se eu falei alguma coisa dessas daqui que não é assim que funciona, eu tenho aqui a documentação, mas mesmo assim você pode falar e se a irmã tiver certo, eu não teria maior alegria em me retratar e até pedir perdão. Tá tudo certo. Vamos lá.